Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus para você, criança. Mais uma manhã maravilhosa na presença do nosso Senhor Jesus. Que essa manhã o Senhor esteja sobre você, sobre sua família, lhe trazendo paz, saúde, comunhão entre nós irmãos, família. Que o Senhor nos abençoe, Nessa manhã, mais um domingo abençoado. Viemos nessa manhã para ensinar mais um pouquinho daquilo que aprendemos. E a lição de hoje é muito maravilhosa. Esse semestre ela vem falando de histórias de fé e de coragem, que é o que nós precisamos, ter bastante fé e muita coragem, para podermos enfrentar o dia a dia, e acreditar que o nosso Senhor Jesus está conosco. Mas antes de iniciar a nossa lição, nós vamos orar, agradecer ao nosso Deus por mais um dia, uma manhã maravilhosa, pela saúde, pela nossa alimentação, por tudo que Ele tem nos proporcionado. Então feche os seus olhinhos e vamos levar a nossa mente, o nosso corpo a Cristo, para que possamos falar com Ele nessa manhã. Então vamos lá. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Deus de nossas vidas, Senhor, estou mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, para aprender de Ti. Deus, vem nos abençoar, vem nos dar a Tua graça, Senhor, abençoa cada criança nessa manhã, nossas famílias, Senhor, vem nos trazer paz, saúde, Senhor, Tu sabes que estamos precisando, ó Pai. Senhor Jesus, vem nos dar a Tua graça, saúde. Deus, que Tu possa se manifestar em nosso meio. Senhor, desde já eu Te agradeço por tudo, pela noite de paz. Senhor, continua conosco, em Teu nome santo. Amém. Como a Tia estava falando, essa lição vai ser... Esse semestre vai ser de histórias de fé e coragem, E essa primeira lição, essa que eu vou dar hoje, ela vem falando sobre um homem, que o Senhor Jesus confiou a ele uma missão muito importante, nessa manhã nós vamos falar de Moisés. Moisés, ele fez o quê? Ele foi o libertador, Então, o assunto da lição é Moisés, um grande libertador. Certo? Então nós vamos aprender, Eu acredito que você já ouviu falar sobre Moisés, que libertou o povo do Egito. Então nessa manhã nós vamos aprender mais um pouquinho, certo? Então, Moisés, um grande libertador. Esse é o assunto da lição, tá bom? Então que possamos nessa manhã ficar bem atentos para podermos aprender. E o para memorizar, ele está lá em João 8,36, que diz: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres, Sabemos que Jesus nos libertou, foi Ele quem morreu na cruz por nós, Veio a esse mundo para nos salvar. Se o Filho vos libertar, vós serão de fato livres. João 8,36. Então Jesus veio, entregou sua vida, Você sabe que Jesus veio a este mundo, nasceu, cresceu, se fez homem, mas Ele morreu para nos salvar, Então Ele derramou o seu sangue puro, aquele que não tinha nenhum pecado, que só falava o bem, que só pregava o amor, Mas as pessoas viram que Jesus era uma ameaça, Achava que tinha muita gente seguindo Jesus. Então o rei, ele mandou matar Jesus, porque eles não queriam, que Jesus virasse, que todo mundo adorasse, queria adoração somente ao rei. Então Jesus, ele veio ao mundo para isso, para nos libertar, do pecado. Então nessa manhã também nós vamos falar sobre essa história, de Moisés, que é o grande libertador do Egito, que Deus, Jesus mandou, Deus falou a Moisés que ele teria uma missão muito importante nessa terra, e era libertar o povo. E uma história muito, assim, muito bonita, porque quando Deus faz, é de uma forma que a gente não entende. Mas eu vou ler aqui a história. Você sabe que Moisés nasceu, e ele foi
escolhido por Deus para libertar o povo, né? Então, a história de hoje, ela está lá em Êxodo 12, a partir do capítulo 30, do versículo 37, que é a saída dos israelitas ao Egito, tá bom? Então, nessa manhã nós vamos aprender sobre a saída, né, do povo do Egito, aquele que estava escravizado, né? Então, vamos começar a ler. A tia vai aqui ler a história para vocês prestem atenção. A família de José foi morar no Egito. Os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Eles cresceram e ficaram tão poderosos que se espalharam pelo Egito. Um novo faraó que não conhecia José escravizou o povo hebreu, fez com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a trabalhar no campo e na construção das cidades de Pitom e Ramsés, certo? Então, Faraó, ele aprisionou o povo, né? Fez eles escravos. Trabalhar, o que é ser escravo? É trabalhar sem receber. A única coisa que eles tinham direito é comer, e comia muito mal, né? Então, quando eles não podiam trabalhar, quando estavam muito cansados, que não queriam, eles açoitavam, né? Não tinha direito de estar descansando. Então, o povo hebreu, ele foi escravizado por Faraó. O rei deu ordem às parteiras Sifrá e Puá, né? As duas parteiras, para que matassem todo menino hebreu que nascesse. Então o rei, ele pediu para essas duas parteiras que era da época, que elas que faziam o parto, né, das crianças, falou que as crianças que nascessem, elas tinham que matar, não é isso? Então, mas elas não obedeceram ao rei e Deus as abençoou. Por quê? Vamos ver mais na frente. Então Faraó ordenou que todos os meninos israelitas que nascessem fossem jogados no rio Nilo, né? Foi aí que o povo hebreu clamou ao Senhor, pedindo socorro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus ouviu as suas súplicas e decidiu enviar um libertador. Então, quando o povo se viu tão aperreado, né, tão angustiado, eles oraram a Deus. E foi uma oração assim, com fé, né, fervorosa, aquela que quando você está passando por dificuldade, que você ora, que você pede, clama a Deus, e ele responde. Então, Deus ouviu a oração do povo hebreu, né? Porque eles estavam matando os seus filhos, os filhos primogênitos. E a partir daí, o Senhor, da oração deles, o Senhor que ouviu as orações dos hebreus, ele vai agir. Então, vamos ouvir o restante, ó. Naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam seu filho por 3 meses. Quem era Arão e Joquebede? Eram os pais de Moisés. Certo? Então, quando o bebezinho nasceu, eles esconderam seu filho, esconderam Moisés por 3 meses. Imagine um bebezinho, né? Que às vezes chora para comer e às vezes ir para dormir. Então, assim, eu acho que foi um sofrimento desses pais de ter que esconder o seu bebê, né? Sem poder tá transitando dentro de casa, né? Tá num convívio natural. Eles tiveram que esconder, tá certo? E depois de Joquebede, naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam seu filho por 3 meses. Depois Joquebede o colocou em uma cesta à beira do rio e Miriam, sua irmã, ficou olhando de longe. A filha de Faraó estava se banhando ali e encontrou o menino. Então Miriam se ofereceu para encontrar uma mulher que cuidasse do bebê. A princesa aceitou. A Miriam foi chamar Joquebede, a mãe do menino, para amamentá-lo e ainda recebeu um salário para criá-lo. Olha que maravilha, né? Ela teve que esconder. Se ela não tivesse escondido, eles teriam matado, né, Moisés. Mas quando Deus age, quando Deus ouve a oração, né, do seu povo, ele faz da melhor maneira possível. Então, o que ela fez? A partir do terceiro mês, ela não pôde mais esconder. Ela colocou ele em um cestinho de betume, né? Um cestinho da época, tampou e colocou no rio Nilo. E Miriam foi ver até onde esse bebê iria, olhando, né, para cuidar, para não acontecer nada, e ela ficou olhando quem iria pegar, mas também sabemos que tinha a mão de Deus. Deus estava protegendo Moisés, né? Joquebede, ela colocou a confiança no Senhor, colocando seu filho dentro daquele cestinho no rio, sabendo que o Senhor Jesus, né? Deus, ele iria
proteger o seu filho. Então, quando a filha de Faraó, a princesa, estava se banhando no rio, viu aquele cestinho e a sua ama foi pegar a sua escrava, né? E Miriam viu quando ela pegou o bebê e levou para a sua casa. Então ela ficou muito feliz quando ela achou aquele bebezinho. E Miriam se chegou perto da princesa e falou para ela: se você quiser, eu encontro uma ama, né, uma pessoa para cuidar do seu filho. Aí ela: pois tá bom, pois vá buscá-la. Quem? A mãe de Moisés. E ainda foi paga para cuidar do seu filho. Que legal nessa história, né? Deus cuida dos mínimos detalhes. Quando Deus está no nosso caminho, quando Deus ouve nossas orações, Ele opera nos mínimos detalhes. É isso que nós temos que fazer, confiar, né? Como essa lição, ela vem nos trazendo isso, né? Fé e coragem. Nós temos que ter fé e muita coragem, né? Fé por quê? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Como é que você vai pedir uma coisa a Deus sem fé? Ele não vai nem atender, né? Então nós temos que ter fé. Sabemos que Ele é o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Então aquilo que nós estamos precisando, nós temos que colocá-lo na mão do Deus Todo-Poderoso. Então vamos aqui continuando. Quando o menino cresceu, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou como filho e chamou de Moisés. Depois de um tempo, Moisés se tornou adulto e saiu para visitar o seu povo. Quando viu um servo do rei maltratando o hebreu, vendo que não havia ninguém à sua volta, Moisés matou o egípcio. O rei ficou sabendo e quis punir Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ali Moisés casou-se com uma das filhas de Jetro e cuidava das suas ovelhas. Certo dia, Moisés saiu a procurar o rebanho do seu sogro, quando o Senhor apareceu a ele numa chama que queimava em uma sarça, mas ela não se consumia. E disse o Senhor: eu sou quem sou, o Deus dos teus antepassados. Tenho visto como o meu povo está sendo maltratado. Sei do teu sofrimento. Eu enviarei a Faraó para que você liberte a Israel e o leve para uma terra boa e rica. Então o Senhor aqui se revelou a Moisés, né, na sarça. Era um fogo que queimava, mas não consumia, né? Então sabemos que Deus é Deus de milagre, né? Faz as coisas impossível para nós homens, né? Mas para Deus nada é impossível. Então foi naquele momento que quando Moisés ele matou aquele egípcio, porque ele estava maltratando o povo de Deus, né? O povo hebreu, ele o matou e fugiu, porque ele sabia que Faraó ia puni-lo por alguma coisa. Ele acabou fugindo, né? Ele foi para a terra de Midian, né? Lá casou com a filha, né? Uma das filhas de Jetro, e cuidava das ovelhas do sogro, né? E foi aí que o Senhor Jesus se revelou para ele, né? Deus Todo-Poderoso, no caso, se revelou para ele e falou que era ele que iria tirar o povo do Egito. Então ele teria que voltar lá. Agora não como príncipe que ele era, né? Foi criado como um príncipe, porque ele foi criado pela filha de Faraó. Mas agora ele voltava como um homem fugitivo, né? Um homem hebreu, porque ele era hebreu e ele ia lutar pelo seu povo. Então ele ia lutar contra o Faraó, né? Então era uma situação muito difícil, né, para Moisés. Mas ele teve que confiar, né? E obedecer a Deus. Porque quando Deus manda, nós temos que obedecer, né? Se Ele mandou, então Ele vai agir em nosso favor, tá bom? Moisés então voltou ao Egito e reencontrou Arão, seu irmão. Eles foram falar com os hebreus e também com o Faraó, mas o rei não quis libertar o povo. Moisés insistiu, porém o rei endureceu seu coração. Então o Senhor mandou 10 pragas que castigasse a terra do Egito, né? Que vocês já ouviram falar sobre essas 10 pragas, que as 10 pragas, a primeira foi a água virou sangue, né? Depois teve as de piolho, rãs, piolho, mosca, morte dos animais, tumores, né? Pelo corpo das pessoas, ferida, chuva de pedra, gafanhotos e escuridão, né?
a terra ficou escura e a morte dos primogênitos, que foi a última, que foi aí que Faraó viu que não tinha mais o que fazer, tinha que libertar o povo, porque Deus estava com eles, né? Então, depois de um tempo, Faraó viu que não tinha mais jeito, resolveu deixar o povo ir para adorar a Deus no deserto. Saiam daqui todos os israelitas, disse Faraó, né? Já estava muito chateado pelo tudo que Deus tinha colocado em seu reino, né? As 10 pragas. Então o povo preparou sua bagagem e saiu do Egito. Então eles foram se arrumar, né? O que eles tinham, né? Naqueles 40 anos. E eles foram preparar suas coisas para poderem ir embora. Com mão forte e braço poderoso, Deus ouviu a oração do seu povo. O Senhor também ouve o nosso clamor, viu, crianças? Quando oramos e crendo que Ele nos responderá. Ele já enviou o libertador Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta do pecado e nos transforma em filhos de Deus, né? Aqui está falando que Ele já mandou o libertador. No caso, assim, são duas histórias muito parecidas, né? Moisés, né? Figurativa, porque Moisés, Deus mandou ele libertar o povo, né? Lá do Egito. E Deus enviou Jesus para nos salvar. Só que a de Jesus é incomparável de Moisés. Por quê? Porque ele deu sua vida, ele morreu, né? Mesmo sem nos conhecer, ele foi lá, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Então, o que nós aprendemos nessa manhã é que nós temos que ter fé, né, em Deus, né? Quando nós colocamos nossas vidas diante de Deus, nós vamos alcançar aquilo que pedimos, tá? Então, que nessa manhã nós podemos aprender que Deus, Ele nos ouve nos nossos momentos de angústia. Foi isso que Ele fez lá no Egito. Foi isso mesmo? Crianças, foi o que aconteceu em Moisés e Arão. Eles foram falar com Faraó para libertar os hebreus, mas a resposta do rei já era esperada. Faraó tinha um coração duro e não abriria mão de seus escravos por nada. Semelhantemente, o diabo prende as pessoas por meio do pecado. Mesmo quando alguém aceita Jesus como Salvador, é difícil para a pessoa se libertar das amarras do pecado. E o diabo não vai deixar a pessoa livre a custo de nada. Não é isso mesmo? Sabemos que Faraó, ele não queria deixar o povo, né? Queria escravizar. Mas Deus ouviu as orações dos hebreus. E também agora na nossa vida, né, cristã, quando a gente aceita Jesus, sabemos que é difícil. O diabo, ele lança coisas para que nós podemos nos desviar dos caminhos do Senhor, né? Mas Deus, Ele não desiste de nós, Ele está sempre do nosso lado. Mas para que isso ocorra, nós temos que ter fé em Deus, né? Acreditar, ter coragem de lutar contra as ciladas do diabo. Não é isso mesmo? Então, que nessa manhã nós podemos colocar nossas vidas diante de Deus, o Todo-Poderoso, né? Que possamos cada dia aumentar a nossa fé, para que possamos acreditar. Não é isso mesmo, criança? Então, desde já eu agradeço, né? Você estar nessa manhã junto conosco para aprender mais um pouco de Deus. E tire um pouco do seu tempo para refletir, ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela é o nosso manual, ela contém tudo aquilo que nós precisamos saber para nossa fé, né? Para crescer cada dia mais e a nossa coragem também, que é aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual, né? E o Senhor, Ele está sempre no céu, olhando para nossas vidas, vendo se nós estamos mesmo obedecendo a sua palavra. Então, que possamos ser sempre fiel a Deus. Desde já, eu agradeço você, né, por estar nesta manhã maravilhosa. Que próximo domingo sejamos todos juntos para aprender mais do nosso Senhor Jesus. Fico muito feliz de estarmos juntos, de já termos voltado boa parte dos nossos cultos, mas a nossa escola bíblica vai custar mais um pouquinho, tá bom? Mas é para o seu cuidado, tá bom? Beijo da tia, a paz do Senhor Jesus. Amém!